Dia 3 de dezembro de 2010, em um tribunal da Flórida, uma mãe depende do testemunho do próprio filho para ser presa ou seguir em liberdade. Nesse caso, A.J. Hutto era o pequeno garotinho que decidiria o futuro da sua mãe. E o final dessa história deixou toda a imprensa internacional chocada. Eu sou o Detetive Bira e é um prazer ter você aqui no nosso canal. No ano de 2012, surgiu um relatório nos Estados Unidos mostrando que a principal causa de morte de crianças entre 1 e 4 anos é o afogamento. E isso é algo fácil de explicar, já que, por causa do clima, muitas famílias têm piscinas em casa. Portanto, ver acontecimentos assim na Flórida não é algo incomum. Foi o que as autoridades pensaram no dia 8 de agosto de 2007, quando Amanda Lewis ligou para a polícia da sua casa em Aston, na Flórida. Ela relatou que sua filha havia caído na piscina. Não respirava mais e ela não sabia o que fazer. Nesse momento, uma ambulância foi enviada para a casa de Amanda. Depois de resgatar a garotinha, chamada Adriana Hutto, eles a levaram para o hospital, onde os médicos tentaram salvar sua vida. A tentativa foi boa, mas, infelizmente, Adriana acabou falecendo 1 hora depois de ser resgatada. Uma verdadeira tragédia. Algo que deixaria qualquer mãe completamente arrasada. Amanda Lewis era mãe solteira de 2 filhos. A.J. de 6 anos e Adriana Hutto, de 7 anos. Eles eram irmãos de pais diferentes, mas viviam em uma casa com a mãe. Adriana era uma criança extrovertida e feliz, mas tinha problemas para conseguir prestar atenção e, às vezes, em controlar seu comportamento. Era uma criança diagnosticada com um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Por causa disso, Adriana teve alguns problemas com sua mãe. Amanda disse que, no começo, ela teve dificuldades em criar laços com a filha, mas que insistiu e foi criando afeto pela filha. A.J. era diferente. Ele era uma criança calma, mais relaxada, bem diferente da irmã. Amanda criava os 2 filhos sozinha. Era assistente de enfermagem e eles tinham tudo para serem uma família feliz, apesar da ausência dos pais das crianças. Quando relatou o que tinha acontecido com a filha, Amanda disse que chegou do trabalho e resolveu tirar uma soneca. Nesse dia, que estava extremamente quente, ela e as crianças iam comprar materiais escolares. A.J. e Adriana pediram para brincar na piscina, mas Amanda negou, afirmando que eles podiam brincar do lado de fora, mas nada de piscina. Depois de um tempo, A.J. entrou dentro de casa, dizendo que a irmã estava dentro da piscina. Segundos depois, Amanda disse que olhou pela janela da cozinha e viu A.J. tentando puxar o braço de Adriana para fora da piscina. Nesse momento, ela ligou para a emergência. Para a polícia, essa história fazia todo sentido. Claro. Amanda ainda contou que a escada para entrar e sair da piscina estava guardada no galpão, concluindo que Amanda realmente não tinha permitido que a filha entrasse na água.
Lembra daqueles dados que eu disse no começo do vídeo? Bom, o número de crianças que morrem afogadas na Flórida é realmente alto em relação a outros estados. E pelo relato de Amanda, realmente, tudo indicava que a Adriana tinha morrido de forma acidental. Com todos esses fatos, eu consideraria um acidente. Mas eu lembro que na época, quando surgiu o depoimento de AJ, havia algo de errado na morte daquela pobre garotinha. Após o afogamento, enquanto Amanda ia com a filha para o hospital, AJ foi para a casa dos avós. Poucas horas depois da morte da irmã, AJ disse às autoridades que sua mãe havia mantido sua irmã embaixo d'água, a afogando. Primeiro, AJ falou com a polícia. Depois falou com um detetive especializado em conversar com crianças. Ele disse que Adriana tinha feito algo de errado, que sua mãe a tinha punido por isso. Então, isso era a prova concreta que Amanda tinha matado a filha? Mais ou menos. O problema era que AJ sempre mudava sua história. Às vezes dizia que tinha acontecido de um jeito, outras vezes de outro. Pelo fato dele mudar a história da ordem de como as coisas tinham acontecido, as autoridades acharam melhor investigar o caso a fundo. Ao fazer uma busca na casa, os investigadores disseram que havia um forte cheiro de urina em toda a residência. Quando eles olharam no quarto das crianças, não havia brinquedos. Amanda disse aos investigadores que havia retirado os brinquedos como punição por não limparem o quarto e que estavam guardados no galpão. O problema é que as fotos do galpão mostram a escada da piscina, mas não mostravam os brinquedos. Depois, a polícia também foi investigar a vida de Amanda. Eles descobriram que alguns colegas de trabalho de Amanda contaram que cerca de 3 meses antes da garota morrer, Amanda chegou ao trabalho furiosa com a filha, dizendo que estava com vontade de matá-la. Amanda confirmou, realmente estava furiosa, mas o que ela disse sobre a filha era apenas da boca para fora, coisa que qualquer pessoa fala quando está em um ataque de raiva. Os detetives desse caso também falaram com o médico e a enfermeira do hospital em que Adriana havia morrido. Eles afirmaram que o comportamento de Amanda era estranho e que ela demonstrou pouca emoção com a morte da Adriana. O médico ainda contou que o que conversavam com Amanda sobre o que tinha acontecido com a sua filha e que, quando questionada se ela tinha alguma dúvida, Amanda respondeu perguntando onde ficavam as máquinas de venda automática. Depois de passar pelo teste de detector de mentiras, outro fato sobre Amanda incomodou os policiais. Quando era adolescente, ela teve um filho chamado Alex. Um dia ele estava cochilando e, do nada, parou de respirar. Uma autópsia foi realizada e a causa da morte foi listada como um distúrbio convulsivo. Com toda a investigação e fatos que ajudariam a incriminar Amanda, ela começou a ser julgada. E a principal testemunha da sua acusação
era o seu próprio filho. Em setembro de 2007, Amanda recebeu uma proposta de acordo de confissão que exigiria que ela se confessasse o homicídio culposo e recebesse uma sentença de 10 anos. Porém, ela se recusou a aceitar a proposta, dizendo que não iria pagar por um crime que não tinha cometido. O julgamento começou em fevereiro de 2008, quando A.G. entrou no tribunal. Nesse dia, ele nem reconheceu a mãe, que não via há pelo menos 6 meses. Mas quando ele notou a presença dela, A.G. começou a chorar. Muitas pessoas apoiaram Amanda e diziam que ela era inocente. A família de Amanda achava que Chuck Burns, um homem que já tinha se relacionado com Amanda, poderia ter influenciado A.G. a dizer histórias diferentes do que aconteceu de verdade. Chuck e Amanda tiveram um relacionamento muito conturbado, mas não ao ponto de Chuck coagir uma criança a dizer que sua mãe era uma assassina. Mas a prova que convenceu as autoridades foi um hematoma na testa que parecia as marcas dos dedos de um adulto. Segundo a acusação, isso confirmava o fato de que Amanda tinha realmente afogado a filha. No final do julgamento, depois de 4 dias, o júri não acreditou na defesa e condenou Amanda sob a acusação de assassinato em 1º grau e abuso infantil agravado. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua e até tentou alguns recursos, mas a decisão foi confirmada em 2010. Eu acho chocantes esses casos com crianças. Temos visto tantos pais, mães, se desfazendo cruelmente de seus filhos, não é? Sejam pais naturais ou adotivos, criando filhos, e que, num momento de raiva, acabarem com esses pequenos seres, como tantos Samuel, Saulo, Isabela, Danilo. Que Deus os proteja. Boa noite.